Se você quer aprender a como fazer análises rápidas dos dados oriundos do Excel, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te apresentar 5 formas para se trabalhar com formatação condicional. No nosso primeiro caso, temos um projeto com 5 tarefas planejadas. A tarefa 1, por exemplo, possui duração estimada de 5 dias, início programado para o dia 8 de junho e um término programado onde eu utilizei a função dia-trabalho. Essa função me permite fazer cálculos considerando apenas dias úteis e assim determinar qual a data final programada para essa minha atividade. Se você quiser conhecer melhor essa função, eu sugiro que assista a uma aula completa que eu preparei e está disponível para você clicar no canto superior direito desse vídeo. Voltando ao nosso exemplo, note que a função dia-trabalho me retorna o término programado para a atividade, mas não necessariamente o término real. Em projetos, é fundamental fazer esse tipo de acompanhamento. Então, além de criar uma coluna para inserção de dados reais quanto ao término real da atividade, eu também desejo fazer análises rápidas dessas informações. Para isso, eu vou usar regras de realce que está disponível em formatação condicional. Primeiramente, vamos selecionar o intervalo que desejamos aplicar a formatação. Em seguida, na guia Página Inicial, vamos clicar em Formatação Condicional e selecionar a opção Regras de Realce. Aqui nós podemos realçar ou então destacar células de acordo com as regras que eu estipular. No nosso caso, nós vamos considerar que uma tarefa que tenha término atrasado, essa tarefa ela deverá ser destacada com preenchimento vermelho. Já uma tarefa com término regular, ou seja, uma tarefa que terminou na data prevista, deve ser destacada com a cor de preenchimento amarela. Por fim, uma tarefa com término antecipado deve ser destacada com a cor verde. Como então vamos fazer com que o Excel entenda isso? Pessoal, é importante que vocês entendam que para usar a formatação condicional é preciso usar lógica matemática. Por exemplo, para que uma tarefa seja considerada atrasada, o seu término real deve ser maior que o término programado. Para fazer isso no Excel, nós iremos clicar na opção É maior do que. Aqui nós devemos observar que o conjunto de dados que nós selecionamos anteriormente devem ser maior do que as datas que estão na coluna D, pois a coluna D representa os dados de término programado, planejado anteriormente. Então, no lugar dessa data que aparece previamente para a gente, nós vamos selecionar a célula D8. Essa célula é chamada de célula de referência e ela é travada automaticamente pelo Excel. Mas no nosso caso, nós desejamos que o Excel faça uma análise de linha por linha. Por isso, nós iremos retirar o cifrão anterior ao número 8. Assim, o Excel entende que ele precisa percorrer e analisar as linhas 9, 10, 11, 12. Mas a coluna D deve continuar travada. Afinal, as informações que nós estamos analisando estão apenas na coluna D. Veja que, após nós termos retirado o travamento da linha, o Excel passa a realçar as células cujo término real é maior do que o programado. Vamos conferir se está correto? Notem que a tarefa de número 2, ela possui um término real maior do que o término programado, assim como a tarefa de número 4, portanto, apenas as duas serão realçadas. Você pode observar também que as demais tarefas não se enquadram nessa regra e, portanto, não são realçadas. Outro ponto importante é que nós temos a opção de escolher a formatação do realce das células. Ao clicar nessa seta, vocês podem escolher outras formas de formatação ou ainda um formato personalizado. Aqui, por exemplo, você pode escolher a cor da sua fonte, você pode escolher o estilo da sua fonte, itálico, negrito. Você pode ainda formatar as bordas das suas células.
e definir uma cor mais personalizada com relação ao preenchimento do plano de fundo das suas células também. Eu vou deixar como está e clicar em cancelar. Eu vou deixar o formato padrão, mas vocês podem escolher o formato que vocês desejarem. Agora, vamos destacar as tarefas com término regular. Então, nós vamos selecionar o nosso intervalo de datas do término real, clicar em formatação condicional, regras de realce das células e selecionar a opção é igual a. Nesse caso, nós vamos formatar com preenchimento amarelo e texto amarelo escuro as células que são iguais à referência da célula D8. Então, nós vamos excluir essa data e aqui selecionarmos a célula de referência D8. Nós já sabemos que para que o Excel faça o mesmo para as demais linhas, a mesma análise para as demais linhas, então nós devemos destravar a linha 8. Então, eu vou retirar o cifrão. E vocês podem notar que agora, tanto a tarefa 1 quanto a tarefa 5 foram destacadas corretamente. Ou seja, elas possuem o seu término real igual ao término planejado. E para finalizar, vamos informar ao Excel que as tarefas com término antecipado devem ser destacadas com fundo verde. Então, clique novamente em formatação condicional, regras de realce e selecione a opção é menor que. Vamos informar que a célula de referência é a célula D8. Vamos também destravar a linha e selecionar um outro preenchimento. No caso, eu vou escolher o preenchimento verde e texto verde escuro. Agora, nós podemos observar que temos apenas uma única tarefa com término real menor do que o término programado. No nosso segundo exemplo, nós vamos usar as funções e, ou, juntamente com a formatação condicional. Nesse exemplo, eu quero destacar as tarefas que estão tanto com término e custo fora do planejado. E esse destaque ele deve ser de vermelho. Ou seja, a tarefa que estiver ao mesmo tempo atrasada e com custo superior ao custo planejado, esta tarefa deve estar destacada de vermelho. Para que isso aconteça, eu preciso usar a função e. Já as tarefas que estiverem com término real ou o custo fora do planejado, estas devem estar destacadas de amarelo e eu preciso utilizar a função ou. Para isso, vamos selecionar as informações da nossa tabela, clicar em formatação condicional, nova regra e selecionar essa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Nesse campo, primeiramente nós iremos inserir a função e, que no nosso caso torna verdadeira a condição de término e custo fora do planejado. Vamos então chamar essa função digitando igual e, vamos abrir parênteses, e agora nós digitaremos regras que precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, se o término real for maior que o término programado, ponto e vírgula, e se o custo real for maior que o custo planejado, então, nesse caso, devemos destacar as células de vermelho. Eu vou fechar parênteses. E antes de escolher o preenchimento vermelho para as células, vamos destravar todas as linhas para que o Excel verifique se a fórmula é verdadeira em todas as tarefas. Vamos então escolher a formatação. Em fonte, eu vou escolher uma cor mais escura para o meu texto. Vou escolher também um estilo de fonte negrito. E em preenchimento, eu vou escolher uma cor de vermelho um pouco mais clara. Vou clicar em OK.
Ok novamente. E agora eu posso observar que a tarefa 2 possui o término atrasado e custo real superior ao planejado. Mas, professora, a tarefa 3 também possui o término real maior do que o término programado e não está destacada. E, de fato, ela realmente está atrasada, porém o custo está dentro do planejado. No nosso caso, para que uma tarefa seja destacada de vermelho, ela precisa ter o seu término e o custo fora do planejado ao mesmo tempo. Pause o vídeo e note que não há nenhuma outra situação onde o término e o custo estão fora do planejado simultaneamente. Vamos então passar para a nossa segunda condição. Portanto, nós vamos novamente selecionar o nosso intervalo, clicar em formatação condicional, nova regra, selecionar esta última opção e agora vamos chamar pela função OU. Então eu vou digitar igual ou abrir o parêntese e inserir as regras conforme nós inserimos anteriormente. O resultado é que será diferente. Então eu vou selecionar a célula do término real e se essa célula for maior do que a célula que está referente ao término programado, ou se o custo real for maior do que o custo planejado, fecha parênteses, então nesse caso nós iremos formatar a célula com fundo amarelo. Vamos destravar as linhas primeiramente. Clicar em formatar. Preenchimento eu vou selecionar a cor amarela. E em fonte eu vou selecionar a cor vermelha. E também como estilo de fonte eu vou selecionar negrito. Ok? Clique em OK novamente. E agora nós vamos observar quais as tarefas se encaixam nas condições que nós selecionamos para a função OU. Para essa função, não é necessário que as duas condições sejam verdadeiras. Basta o custo ou o término estarem fora do planejado. Notem que a tarefa 5 possui o seu término dentro do planejado, mas o custo está fora. Já a tarefa 3, por exemplo, possui o custo dentro do planejado, mas o término real fora. Agora a tarefa 2 possui um caso particular que merece uma atenção especial. Veja que ela possui tanto o término quanto o custo fora do programado. E isso, além de atender a função E, também atende a função OU. Acontece que no meu caso, eu desejo que esse tipo de condição esteja prioritariamente destacada de vermelho, que possa indicar uma gravidade maior. Mas eu posso consertar esse problema clicando novamente em formatação condicional e agora selecionando gerenciar regras. Em mostrar regras de formatação para, nós vamos selecionar esta planilha. E agora a gente pode observar todas as regras que nós inserimos para essa mesma planilha. No quadro que foi aberto, nós podemos editar as nossas regras criadas clicando 2 vezes sobre ela. Por exemplo, se eu clicar 2 vezes nessa última regra criada, a gente consegue editar novamente o que foi feito. Mas o que eu quero mostrar não é isso. O que eu quero mostrar é que as regras elas são aplicadas de acordo com essa ordem que vocês estão observando nesse quadro. Ou seja, da forma como está, a regra vinculada à função OU possui prioridade sobre a regra vinculada à função E. Mas para mudar essa prioridade, basta eu clicar em mover para baixo. Clique em aplicar. Veja que a partir de agora, caso haja regras conflitantes, a fórmula vinculada à função E, que é a que vem primeiro no nosso quadro, será aplicada prioritariamente. Uma outra boa maneira de realçar seus dados é usar a opção Regra de primeiros últimos.
Imagine então que você tenha um conjunto de produtos com as suas respectivas informações relacionadas ao lucro unitário. Eu quero destacar os 3 produtos com maior lucro unitário. Para isso, eu seleciono o intervalo de interesse, venho em formatação condicional, regra de primeiros ou últimos e seleciono 10 primeiros itens. Apesar da função se chamar 10 primeiros itens, eu posso selecionar a quantidade de itens que eu bem desejar. Por exemplo, eu vou trocar 10 por 3 e selecionar um outro formato para preenchimento. No caso, vou escolher essa terceira opção. Veja que o Excel destacou os 3 primeiros produtos com maior lucro unitário. Mas e se eu quiser os 3 últimos valores de lucro, ou seja, os 3 menores valores de lucro? Fácil, eu vou selecionar o intervalo, voltar em formatação condicional, regras de primeiros ou últimos e selecionar a opção 10 últimos itens. Vou trocar 10 por 3. Vou deixar o preenchimento de vermelho como está. E note que agora o Excel selecionou os 3 menores valores relacionados ao lucro unitário do produto. Note que nós temos diversas opções de realce para se trabalhar. Por exemplo, os primeiros 10%, os últimos 10%, valores acima da média ou então abaixo. Teste cada um deles para você encontrar o que fica melhor para o seu caso. Dentro de formatação condicional, também é muito comum utilizarmos barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones. Todos esses formatos condicionais tornam mais fácil a comparação de valores de um intervalo de células ao mesmo tempo. Por exemplo, imagine que você tenha um conjunto de tarefas de um determinado projeto e suas respectivas porcentagens concluídas. Então, se eu selecionar esse intervalo, clicar em formatação condicional e barra de dados, eu posso selecionar um preenchimento que, quanto maior o valor da célula selecionada, maior será o tamanho dessa barra. Por exemplo, a tarefa 1 ela está 100% concluída. Portanto, a barra está 100% preenchida, a célula está 100% preenchida. Já a tarefa 3 está com metade do trabalho concluído e, portanto, temos metade da célula preenchida. Já as escalas de cores nos ajudam a visualizar a variação dos dados. Por exemplo, imagine que você queira analisar o custo unitário de diferentes produtos. Selecione então o intervalo, vá em formatação condicional, escalas de cor e experimente algum desses preenchimentos. Eu vou ficar com a segunda opção. Para a gente entender melhor o que aconteceu aqui, vamos selecionar o intervalo novamente, clicar em classificar e filtrar, selecionar classificar do maior para o menor e clicar em classificar. Notem que as células foram realçadas com cores que correspondem aos limites, tanto os limites mínimo, médio e também máximo. Por padrão, o Excel considera uma tonalidade vermelha para valores próximo do limite máximo, ou seja, próximo do maior valor, e tonalidades verdes para valores menores. Tons amarelos, nesse caso, são considerados para valores medianos, valores médios. Veja que esse tipo de formatação é muito utilizada para tornar os relatórios mais atraentes. Para finalizar, eu vou deixar uma última dica de como deixar os relatórios com aspectos ainda mais profissionais, utilizando um conjunto de ícones. A minha nova situação refere-se à comparação do lucro unitário para determinados produtos. Só que agora eu quero comparar os resultados obtidos no trimestre atual com o trimestre anterior. O
O meu interesse é analisar produto por produto e verificar se houve uma queda ou uma estabilização dos lucros ou um aumento. E para isso, vou usar o seguinte artifício. Na célula D8, eu vou digitar igual e subtrair o lucro atual pelo lucro anterior. Se o resultado der negativo, como o primeiro caso, significa que houve uma queda do lucro no trimestre atual em comparação ao anterior. Se o valor for exatamente igual a zero, como é o segundo caso, isso significa que o lucro permaneceu o mesmo. E se o valor for positivo, significa que houve um aumento do lucro atual se comparado ao trimestre anterior. Então, agora nós vamos selecionar o intervalo, ir em formatação condicional, conjunto de ícones, e eu vou escolher a opção de 3 triângulos. Nesse momento, eu não estou interessada que os valores absolutos referentes à diferença do lucro atual com o lucro anterior apareçam no meu relatório. Então, eu vou em formatação condicional, gerenciar regras, vou clicar 2 vezes na regra criada e vou marcar a opção mostrar somente ícones. Agora tem um aspecto muito mais bonito para a tendência do lucro unitário. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, espero que tenham gostado. E antes de finalizar, eu quero sugerir que vocês assistam uma aula que eu preparei, ensinando a como montar um dashboard para gerenciamento de cronogramas de projetos. Nessa aula, eu mostro uma aplicação, eu mostro como aplicar a formatação condicional de uma forma um pouco mais avançada. Se você acompanhou esse vídeo, não deixe de assistir a essa aula e se aprofundar melhor nessa ferramenta tão importante para todos os profissionais que é o Excel. Então, até mais!